Faremos então uma análise bem detalhada do livro A Bíblia e nós vamos então observar o que devemos fazer para poder obedecer o nosso Salvador sem nos contaminarmos com as ideias de Constantino, as ideias de Jerônimo e de todos que estiveram fazendo todo esse engodo em nome dos patrícios da época de Roma, os senhores do mundo. Nós percebemos muito bem que a questão do controle religioso é algo que o sistema sempre procurou dominar, através do conhecimento mítico e através do miticismo, através da fórmula mental de controlar as pessoas naquilo que ela acredita. É um excelente método para manter a população bem do jeito que os senhores do mundo querem que nós fiquemos, bastante distraídos, bastante acomodados e pior, longe da verdade. Assim, Constantino, movido na época pelos senhores do mundo, juntamente com Diocleciano, com Jerônimo, com Gregório, com todos que seguiram daí para frente, eles colocaram em prática essa ideia. A ideia de controlar o pensamento de quem quer se chegar ao verdadeiro Criador, ao Messias, e aí manipulá-lo. O melhor método para isso foi a questão do livro, porque com esse livro agora, direcionando a vida das pessoas como método de regra e conduta, a regra e a conduta das pessoas seriam de acordo com o poder que esse livro iria a partir de agora exercer sobre as pessoas. Ou seja, a pessoa sai da submissão do poder do Criador para nortear as suas vidas, como regra de fé e conduta, o nosso Criador, o Deus único, para agora, como regra de fé e conduta, ter um livro. Mas ninguém conseguiu perceber na época que estava sendo feita essa manipulação, até porque aquelas pessoas eram pagas para ser cristãs e tinham bastante vantagens para isso. E ao longo dos tempos, com a implementação efetiva da Bíblia, aí sim, as pessoas agora nem percebem. Repare para você ver, 99% das pessoas que querem seguir ao verdadeiro Criador, elas nem percebem que está, na verdade, condicionada a ter um livro como Deus. São bibliólatras. Eu gostaria que você assistisse um filme de Hollywood chamado Livro de Eli. Claro, é uma visão hollywoodiana, então tem tiro, perseguição, tudo aquilo que Hollywood gosta de fazer. Mas a história do filme, a narrativa, é exatamente isso que ocorreu e que nós estamos contando aqui neste DVD. Ele conta exatamente isso sobre o livro A Bíblia. E uma parte muito interessante é logo no final do filme, quando o próprio homem, que é o mocinho da história, ele abre a visão e nos fala a frase mais bonita de todo o filme e a mais verdadeira. All the years I've been carrying it and reading it every day. I got so caught up with keeping it safe, I forgot to live by what I learned from it. Yeah, what's that? Just to do for others more than you do for yourself. Então, se você puder assistir o Livro de Eli, só tenha em mente o seguinte: tudo aquilo que corre no filme, o romance, ou seja, a história do filme, é fantasiosa, é hollywoodiana, é no estilo de Hollywood. Mas a essência do filme, a mensagem do filme é exatamente o que ocorreu com o livro, a Bíblia. É o poder que esse livro ganhou através desses métodos que nós vamos começar a expor agora, para poder condicionar todo mundo e afastar cada vez mais a pessoa da verdadeira visão. Vamos começando então com o Pergunta e Você Responde. Pergunta número 1A. A escritura iniciada por Moisés e pelos profetas era dividida em capítulos e versículos? É óbvio, a resposta é não. Pergunta número 1B. As obras do Criador são todas elas perfeitas? Claro que sim. Pergunta número 1C. Por que então o Criador não dividiu as Escrituras em capítulos e versículos? Você mesmo responde por aí.
Agora, na Bíblia, nós temos essa divisão em capítulos e versículos. Ora, se o Criador que fez a sua obra perfeita viu que não precisava ou deveria dividir em capítulo e versículos, por que os padres católicos resolveram fazer essa divisão? Será que se julgam mais sábios do que o Criador? Ou julgam que a obra do Criador não foi perfeita para que eles próprios dividissem? Essa é a pergunta número 1 apenas. Pergunta número 2A. A escritura iniciada pelo Moisés, escrita pelos profetas, pelos homens de Deus em geral, continham epígrafe? Pergunta número 2B. As obras do Criador são perfeitas? Pergunta número 2C. Se as obras do Criador são todas perfeitas, por que ele não incluiu a epígrafe na Escritura Sagrada? Na Bíblia nós temos epígrafe. Nós vamos ver ainda hoje para que servem capítulos e versículos e para que servem realmente a epígrafe no livro Bíblia. Pergunta número 3. A nova aliança, a aliança comprada com o sangue do perfeito, do justo, do imaculado, do nosso Salvador, ela teve início no seu nascimento ou na sua morte? Essa é a pergunta número 3. Me responda, por favor. Vou repetir enquanto isso. A nova aliança, a aliança do sangue do nosso Salvador, a aliança atual, a aliança da graça do Filho de Deus, ela teve início no dia que ele nasceu ou no dia da sua morte? É claro, no dia da morte. Paulo atesta textualmente que só há validade no testamento com a morte do testador, porquanto, enquanto vive o testador, o testamento não tem validade. Então o Novo Testamento começa, é claro, na morte do Salvador. Quando o véu do templo se rasga, nós temos livre acesso até o nosso Criador sem necessidade de um outro intermediário, porquanto há só um intermediário entre Deus e o homem, o Salvador, homem. Não é assim? E naquele momento que o templo se racha, leia para você ver, o véu do templo se rasga e as pedras se desmoronam, as pedras do templo de pedra se desmorona. O templo, a partir daí, somos nós e não o templo de alvenaria feito com os construtores que rejeitaram a pedra angular e mantêm o templo antigo, aqueles que usam o compasso e o esquadro. Neste momento também o céu escurece, vem a noite e nasce um novo dia no mesmo momento, simbolizando que foi abolido aquela prática antiga, foi abolido o contexto da velha aliança e agora nasceu a nova aliança, exatamente na morte do Salvador. Agora a pergunta principal deste terceiro item. Se o Novo Testamento nasce exatamente quando o Salvador morre, por que no livro A Bíblia, manipulado, e agora você tem certeza disso, o Novo Testamento começa nessa página em branco, que divide do Velho para o Novo? Por que no Novo Testamento começa a partir deste momento? Por que no Novo Testamento, no livro Bíblia, começa quando Jesus nasce? Se você ler Mateus, você vai ver assim. Na hora que o Salvador nasce, é Novo Testamento ou é Velho? Por que está na Bíblia, católica e protestante, no livro Bíblia, e não na Escritura? Naquela exata localização. Novo Testamento, Jesus nascendo. Se não for para te induzir ao erro total e te manipular. Agora vamos entrar então em capítulos, versículos, epígrafes e nas manipulações para que você nunca mais seja manipulado. A não ser, claro, que você queira, porque o livre-arbítrio foi dado pelo Criador para isso. Para nós escolhermos se continuamos no erro ou se acertamos a nossa vida de uma vez por todas. Quando você assistir ao vídeo especial sobre Jerônimo, você conhecerá muito bem todas as blasfêmias que foram praticadas na criação do cristianismo de Constantino. Por ora, já que é assunto aqui desse DVD, nós vamos nos deter por um momento na questão da palavra de Deus. A palavra de Deus nunca foi um livro.
Assim como igreja nunca foi denominação nem templo até Constantino, também a palavra de Deus até Constantino nunca tinha sido um livro. De Constantino para cá, até os dias de hoje, a palavra de Deus se transferiu da lei de Deus, a vontade de Deus, o que Deus nos ensinou, a um livro. Quando eu estou aqui falando Deus, é para que você entenda na língua do sistema religioso, porque também o nome foi blasfemado. Esse é um outro assunto que, se eu entrar agora, eu mudo aqui o rumo, e aí ninguém compreende nada e confunde mais ainda. Por isso, nós vamos falando ou Jesus ou Deus, e você vai compreendendo, que é apenas para que não atrapalhe mais ainda a compreensão, já que o objetivo aqui, neste momento, é a Bíblia. E, em especial agora, neste exato momento, sobre a palavra de Deus. Eu não vou dar versículos nem capítulos bíblicos, porque esse é o erro ao qual os senhores do mundo, através da religião, nos acostumou. É ficar citando capítulos e versículos, o que formam links da Escritura, e aí você não consegue lê-la, mas vai ler apenas a Bíblia, porque a Bíblia é toda linkada para isso mesmo. Mas eu vou ler algumas passagens e direi os livros que estão. Cabe a você ler os livros inteiros, para conhecer a vontade do nosso Criador, e não mais ser enganado. Então não citarei passagens bíblicas, não espere por isso mais de mim. Eu fiz assim há algum tempo atrás e até algum tempo, me fazendo de como debaixo da lei, para ganhar os que debaixo da lei estavam, porque eu imito Paulo, e Paulo fazia assim. Mas já há algum tempo para cá eu já não tenho mais dado versículos nem capítulos. É bom que leia todos os livros, é bom que conheça tudo, para que você nunca mais pense que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu vou ler aqui alguns trechos da Escritura, não da Bíblia, da Escritura, mas você pode conferir na Bíblia, nos livros da Bíblia. Samuel. Quando desciam para a extremidade da cidade, Samuel disse a Saul: dize ao moço que passe adiante de nós. E ele passou. Tu, porém, espera aqui, e te farei ouvir a palavra de Deus. Samuel disse para Saul: você espera aqui que eu vou te fazer ouvir a palavra de Deus. Se fosse o livro, a Bíblia, como Samuel poderia fazer Saul ouvir o livro? Ele teria que ver o livro é um objeto. Você não tem como ouvir um objeto, a não ser que seja um rádio, né? Mas a Bíblia, você não tem como ouvir o livro Bíblia. Então, o que Samuel falava para Saul no livro de Samuel registrado, de que o faria ouvir a palavra, exatamente não poderia ser o livro. Mas o que ele ia falar, a palavra de Deus, é a lei de Deus que nós ensinamos para quem não conhece. E é o que Samuel ensinaria a Saul. Vamos a Reis. Veio, porém, a palavra de Deus a Semaías, homem de Deus, dizendo: fala a Reboão, filho de Salomão, e segue. Veio, porém, a palavra de Deus. Veio esse livro até ele? Não. Naquele tempo a Escritura não estava nem em livro. Ela estava em pergaminhos gigantescos, que não tinha nem como um homem carregar. Precisavam de vários homens para carregar aquilo. Não era do livro. A palavra de Deus não é o livro. Crônicas. Mas sucedeu na mesma noite que a palavra de Deus veio a Natã, dizendo... Naquele episódio em que Natã chega para Davi e corrige Davi por causa da mulher de Urias. A palavra de Deus veio a Natã. Foi o livro, a Bíblia, que veio a Natã? Levar esse livro até Natã? Não, então a palavra de Deus não é o livro, a Bíblia. Em Lucas, certa vez, quando a multidão apertava Jesus na Bíblia, para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré. Quando a multidão apertava o Salvador, comprimia ele para quê? Para ouvir a palavra de Deus. Para ouvir o livro? Não. A palavra de Deus não é o livro, está errado. Provérbios. Toda a palavra de Deus é pura. Ela é um escudo para os que nele confiam. Inclusive, quando se lê esse trecho dentro da denominação protestante, sempre busca essa glória para o livro. Nas denominações se lê assim: toda a palavra de Deus é pura, ela é um escudo para os que nela confiam. Não é assim que está escrito? Está escrito assim: toda a palavra de Deus é pura, ele, Deus, Criador,
É um escudo para os que nele, em Deus, confia e não no livro. É uma das formas de distorcer a verdade e ensinar o erro. A Bíblia, o livro, não é a palavra de Deus. Podemos associar o Salvador à palavra de Deus de forma espiritual. Aí sim, Velho Testamento, sombra das coisas futuras. Podemos então afirmar que o Salvador é a palavra de Deus. Mas nunca podemos afirmar que um livro, um objeto, ainda mais este, feito para te manipular, é a palavra de Deus. É jogar na lama a palavra do nosso Salvador, do nosso Criador. Lucas, ele, porém, lhe respondeu: minha mãe e meus irmãos são estes que ouvem a palavra de Deus e a observam. Tem como ouvir o livro? Ou tem como ler ou ver? Tem como você ver o livro, tem como você ler, mas não tem como ouvir. Aquela passagem de Lucas, quando o próprio Salvador diz: porém lhe respondeu, minha mãe e meus irmãos são os que ouvem a palavra do Criador. Para alguém ouvir, alguém tem que falar. Então, quando você fala a palavra de Deus, as pessoas ouvem. Não é quando vê o livro, enxergando ele na sua frente, ou quando está lendo, porque a palavra de Deus não é o livro. Tem inúmeras passagens na Escritura sobre isso. Eu separei só algumas. Em Lucas, mas ele respondeu: antes bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a observam. Ouvir e observar não é ver o livro e ler. O livro não é a palavra de Deus. Atos. E divulgava-se a palavra de Deus, de sorte que se multiplicava muito o número dos discípulos em Jerusalém, e muitos sacerdotes obedeciam à fé. Até os sacerdotes se converteram, até aqueles que mataram o Salvador, que patrocinaram toda aquela coisa horrível, que estavam do lado B, agora alguns deles se converteram pelo poder da Bíblia. Não existia a Bíblia, lembre-se. Isso foi 1.600 anos antes desse livro ser criado. A Bíblia não é a palavra de Deus. Te enganaram feio. A palavra de Deus é a boca que professa as coisas santas do Criador. Atos. A palavra de Deus crescia e se multiplicava. Isso aqui cresce como? Eu vou pegar aqui, vai crescer assim, uma mágica. Estica aí. Cresceu. Encolheu. Não era a Bíblia que crescia nem esticava. Era a palavra de Deus, que não é o livro, a Bíblia. Em Atos, que estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem sensato, este chamou a Barnabé e Saulo e mostrou o desejo de ouvir a palavra de Deus. De ouvir o objeto, Bíblia, o livro? Não, você não tem como ouvir um livro, você só pode ver ou ler. Não está falando desse livro. Não é esse livro, a palavra de Deus, que a Escritura se refere o tempo todo. A palavra de Deus, como a Bíblia, quem se refere a isso são os seguidores de Constantino, os cristãos. Em Romanos, logo a fé vem pelo ouvir. E ouvir a Bíblia? Não, eu não consigo ouvir a Bíblia, eu só consigo ver ou ler. Eu não tenho como ouvir esse objeto. Ele não fala como um rádio, nem como um celular, é outro objeto. Isso aqui é um objeto? É um 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 objeto. Um livro. Esse livro se chama Bíblia Sagrada, porque foi o nome que os padres deram a ele. Para que a pessoa ouça a palavra de Deus, você tem que praticar a Eucaristia, a partilha. A partilha da Eucaristia não é comer pão com vinho, porque tudo que entra pela boca sai pelo ventre, se torna em cocô. Foi o que o Salvador falou. O Salvador disse isso. Tudo que entra pela boca sai pelo ventre. Tá certo? Então, quando entra pela boca um pedaço de pão, um pouquinho de suco de uva, vai sair pelas fezes. A Eucaristia está blasfemada, porque a partilha é partir o pão que desceu do céu. Como você parte o pão que desceu do céu? Pregando, falando, ensinando, mostrando, levando à frente a palavra de Deus. Em Hebreus, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Olha, isso aqui é a palavra de Deus, tá?
É viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito. A Bíblia tem essas propriedades? Ela nem é pontiaguda, ela não penetra nem no meu braço. Não adianta enfiar que ela vai amassar e não vai entrar, quanto mais na divisão da alma. Não é da Bíblia que está falando. Tessalonicenses. Por isso nós também, sem cessar, damos graças ao Criador, porquanto vós, havendo recebido a palavra dele, a palavra de Deus, a palavra do Criador, que de nós ouvistes e recebestes, não como palavra de homens, mas segundo ela é, na verdade, como palavra de Deus, a qual opera em vós que credes. Você acha que ele está falando do livro Bíblia Católica, que nem existia? Será que Tessalonicenses, essa carta aos Tessalonicenses, falava desse livro que nem existia ainda? Ou será que está falando da sublime, verdadeira e pura palavra de Deus? Ou palavra do Criador? Coríntios, não somos falsificadores da palavra de Deus como tantos outros. Olha, Coríntios, não vou dar versículo nem capítulo, procure, leia tudo, que você vai entender muito mais do que eu estou te dizendo. Se você ler só versículo e capítulo que eu te der, eu estarei fazendo como os cães gulosos, como sistema religioso, e você não vai aprender nada, vai só repetir o que eu disse. Leia tudo, que muito mais do que eu estou dizendo você vai ver. Lendo tudo, linearmente, como eles esconderam da gente durante muito tempo a Bíblia, e só liberaram depois que colocaram capítulos, versículos, concordâncias e epígrafes. Nós vamos chegar lá ainda. Nós estamos somente na palavra de Deus que dizem que é a Bíblia. Eu vou de novo. E não somos, olha só, tem 2 grupos, vamos ver a qual você pertence. E não somos falsificadores da palavra de Deus como tantos outros. Grupo A, não são falsificadores da palavra de Deus. Grupo B, tantos outros que falsificaram. Você pertence a qual grupo? E não somos falsificadores da palavra de Deus como tantos outros, mas é com sinceridade. E da parte do Criador, e na presença do próprio Criador, que em Cristo nós falamos a palavra do Criador e não lemos ou vemos no objeto livro Bíblia. Quer que eu leia de novo? Eu posso ler de novo, você pode repetir quantas vezes quiser esse trecho do nosso vídeo. Não somos falsificadores da palavra de Deus como tantos outros. O que é falsificar? É pegar o original e agora deixar de lado e colocar um falso no lugar dele. Isso é que é falsificar. Quando se falsifica um tênis, vamos dizer, da marca Adidas, nem sei qual marca é de sucesso hoje, mas pega-se um tênis que não é Adidas, coloca a marca de Adidas e a partir de agora esse tênis vai ser vendido como Adidas. Quando se falsifica a palavra de Deus, pega-se um objeto que não é a palavra de Deus, é um objeto, é um livro feito pelos padres. E agora acredita esse livro de ser a palavra de Deus. Não somos falsificadores da palavra de Deus. Aqui está Cristo, porque foi Jerônimo que colocou, você já sabe disso. Pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas, que são vergonhosas, não andando com astúcia nem adulterando a palavra de Deus, mas pela manifestação da verdade, nós nos recomendamos à consciência de todos os homens diante de Deus, o Criador. Está em Coríntios, quer que eu repita? Eu vou repetir. Não somos falsificadores da palavra de Deus, como tantos outros, mas é com sinceridade e da parte de Deus, na presença do próprio Criador, que no Salvador falamos. Pelo contrário, nós rejeitamos as coisas ocultas. Não podem existir verdades ocultas, ela tem que estar aberta. E as mentiras têm que ser exterminadas. Esse é o propósito do Verdade Oculta desde o primeiro dia. Pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que são vergonhosas. A história verdadeira é vergonhosa. A história que nos contaram é mentirosa. Lembra-se disso? Não andando com astúcia nem adulterando a palavra de Deus. Você quer mais adultério na palavra de Deus
do que tirar a palavra de Deus do que ela realmente é e entregar ao livro, ao objeto, o livro, Bíblia, criado pelos padres? Pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que são vergonhosas, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, mas pela manifestação da verdade, nós recomendamos a consciência de todos os homens diante do Criador. Efésios, tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito, que é o livro Bíblia. A espada do Espírito, que é o livro manipulado feito pelos papas, para nos induzir ao erro? Não. Não é dessa que a carta a Efésios fala. E para fechar, o pior, Apocalipse. Quando abriu o 5º selo, vi debaixo do altar, as almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Quando abriu o 5º selo, eu vi debaixo do altar. Qual é nosso altar? Pois temos um altar do qual não é digno de participar aqueles que servem ao tabernáculo. Porque temos o Salvador, do qual não é digno de servir aqueles que servem a Moisés, a lei de Moisés, ao Velho Testamento. Quem é que está debaixo desse altar do Salvador? O verdadeiro altar? As almas dos que tinham sido mortos por causa da Bíblia? Será que é por causa da Bíblia? Se você morrer por causa da Bíblia, amado, certamente você não estará em Apocalipse debaixo desse altar. Não. Sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Quando você fala da palavra de Deus, você está testemunhando dela. Quando você fala da Bíblia, você está testemunhando da Bíblia. Nenhum apóstolo, discípulo do Salvador, pregou o Evangelho usando este livro debaixo do braço. Nenhum deles, porque esse livro ainda não tinha sido escrito. A palavra do nosso Salvador, a palavra do nosso Criador não é o livro, definitivamente. Leia com mais atenção, pare de correr atrás de capítulos e versículos, porque aí ninguém te engana mais. Capítulos, versículos, epígrafes, transliteração e tradução é o nosso próximo assunto.